Opa, tudo bem? Seja você bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o Gabriel, espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja no seu melhor momento do ano aí. Inclusive faz um tempo que eu já não tenho mais gravado aqui no canal e a minha ideia agora, a partir de agora, é fazer algo mais frequente para conseguir trazer um conhecimento para você e também para que eu consiga me desenvolver um pouco mais aqui, falando para a câmera diretamente, conseguindo trazer um conteúdo que seja relevante para você e também para mim mesmo, para o meu desenvolvimento. Boa. Nos últimos 2 anos eu acabei atuando, estou atuando inclusive em alguns projetos aqui no mercado digital como coprodutor ou estrategista, tem vários nomes aí que acaba aparecendo no mercado digital. Só que muita gente tem dúvidas de, primeiro, como contratar uma pessoa para fazer uma própria coprodução dentro desse mercado. E também tem muita gente com dúvida no que um coprodutor faz, né? Se faz só a gestão de tráfego, se só sobe campanha, se só ajuda na estratégia. E hoje eu vou te falar um pouquinho de como primeiro eu penso, tá? Não tem uma regra no mercado, não tem algo super específico, não tá na carteira de trabalho de ninguém a parte de ser estrategista digital ou ser coprodutor de produtos digitais, mas eu vou falar o que eu faço e que normalmente está dentro do meu escopo aqui como coprodutor, como estrategista digital também. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, né? O estrategista ele não é um gestor de tráfego. Inclusive, essas duas funções elas acabam se fundindo ao longo do tempo. Algumas pessoas acham que o estrategista é, na verdade, um gestor de tráfego. Enfim, tem muita essa dificuldade, né? E o gestor de tráfego, ele basicamente é um comprador de mídia. Ele vai te ajudar a subir campanhas, vai subir as campanhas para você. E o estrategista ele acaba atuando no todo, ele acaba indo muito mais além do que somente as campanhas de tráfego pago. E essa é uma das principais atribuições de um estrategista. Um estrategista, um coprodutor, ele não é alguém que monta lançamento, é alguém que consegue ajudar a pensar e organizar todas as fases de um projeto, seja a concepção desse projeto, seja a definição de público-alvo, seja a construção de oferta, seja depois a parte propriamente de vendas, a parte do suporte, é tudo função, são todas as funções dentro de um projeto do coprodutor, né, da coprodução. E é engraçado, né, porque muita gente vem me pedir ajuda. Ah, Gabriel, você consegue olhar o meu projeto como um todo e falar o que eu preciso mudar, o que eu preciso ajustar? E eu falo, eu consigo olhar, eu consigo diagnosticar, mas só realmente botando a mão na massa para a gente entender realmente o que é prioritário, o que a gente pode fazer naquele momento, como é que a gente pode desenvolver mais. Né? Mas voltando aqui ao assunto, o que um coprodutor precisa fazer, né, no teu projeto? Primeiro, ele precisa entender sobre o teu projeto. Muito gestor de tráfego ele só realmente sobe as campanhas, só bota os anúncios para rodar, enfim. E essa é uma função necessária até em projetos maiores, né? Mas a parte da coprodução a gente precisa entender mais sobre o projeto. Qual que é o produto, para quem que é vendido, qual problema resolve, qual que é a promessa. A gente altera muito a promessa, altera muito o público-alvo, altera ticket. A gente pensa em conjunto com o especialista qual produto deve ser priorizado, o que a gente tem de prioridades naquele momento, e aí a gente consegue ir avançando também. A gente avalia, um coprodutor vai te ajudar a avaliar se a oferta está boa, ajusta a promessa, como eu já te falei, público, preço, a entrega também. E uma das coisas muito importantes aqui de um coprodutor é que ele evita você criar produtos sem necessidade. Por exemplo, eu tive um caso aqui nos últimos dias que a gente estava pensando em criar um produto entre um low ticket e um high ticket, e dentro de um período a gente começou a avaliar se realmente fazia sentido, e no final a gente chegou
a conclusão de que não precisava criar um produto novo, a gente só precisaria quebrar o produto high ticket em algumas etapas e continuar a vendendo aquele produto. Então a gente criou, na verdade, um produto de médio ticket, basicamente, mas na verdade a gente reaproveitou várias coisas que já existiam dentro daquele projeto. Então ficou muito mais fácil para o especialista não precisar criar mais nada novo, né? A gente só adaptou algumas ofertas e para mim também ficou porque a gente tem agora um produto low ticket, um produto médio ticket e um produto high ticket, que são que são em ordens naturais aí de desenvolvimento, né? Primeiro a pessoa compra o low ticket, depois ela se desenvolve no médio, depois vai para o high ticket. Então, essas são umas atribuições que a coprodução, que o coprodutor tem também. Coprodutor precisa entender muito de aquisição, ou seja, saber de onde os clientes vão vir. Então, o tráfego pago é uma das partes da coprodução? Com certeza, mas não é só isso que ele faz, ele acaba indo para a parte de conteúdo, acaba indo para a parte de indicação, ver se tem viabilidade para a gente fazer um lançamento, ou se faz sentido a gente rodar um produto perpétuo. Quais são as outras etapas, outros canais de prospecção que a gente pode ter também dentro do projeto? E essa é a função também do coprodutor. Não é focar só em um canal, não é focar só em um local. O coprodutor ele acaba tendo uma visão muito mais ampla de como a gente pode também trabalhar esse projeto da melhor maneira possível. Outra atribuição do coprodutor, ele olha para a venda como um todo, não só com a geração de lead. Então ele tem que entender como é que esse lead vira cliente, ele tem que entender se a gente faz uma captação para formulário, se a gente faz para WhatsApp, como a gente faz a reunião, qual oferta a gente faz na reunião, vamos usar um funil de sessão estratégica? Vamos? Não vamos? Como é que a gente vai fazer o follow-up? Como é que a gente vai fazer o fechamento? Tudo isso também está dentro do leque do guarda-chuva de uma coprodução. Por isso que tem muita coprodução que exige você ser sócio dessa pessoa. Porque olha a quantidade de coisas que tem dentro de um projeto, né? E sócio realmente assinando o contrato, né? Eu, inclusive, tenho algumas dessas, porque são muitas atribuições que a gente acaba tendo no mesmo projeto, né? Então o coprodutor acaba se tornando dono do projeto. Obviamente que a cara é o especialista, né? Quem entrega na maioria das vezes para a audiência é o especialista, mas a coprodução está dentro do projeto como um braço muito forte, né? O que mais o coprodutor faz? Ele entende de métricas, ou seja, quantidade de leads, como é que está o funil de vendas, né? Quantas ofertas foram feitas, quantas vendas foram feitas, qual que é o custo de aquisição de um lead, qual que é o ticket médio, qual que é a conversão, qual que é o faturamento, qual que é o lucro. Tudo isso está dentro do guarda-chuva do coprodutor. Obviamente, o especialista junto, né? É uma construção junta, mas o coprodutor tem que saber muito disso também, tá? Para a gente conseguir ter um enredo legal de projeto, para a gente saber aonde colocar a intenção também dentro do projeto, a gente precisa saber desses números. Outra coisa, o coprodutor ele sempre tem que entender muito sobre diagnóstico, ou seja, onde está o gargalo do projeto. Será que é o lead? Será que é a quantidade de leads? Será que é a oferta que é ruim? Será que as calls de vendas estão ruins? Será que falta pouco follow-up? Será que a gente está errando o público-alvo? Será que a gente tem criativos ruins? Será que a gente tem anúncios ruins? Isso tudo também está dentro do escopo do coprodutor, do especialista, do estrategista, para ter bons resultados dentro de uma parceria. A ideia sempre é que uma parceria ela dure bastante tempo, porque olha só quantas coisas eu já falei para você que um coprodutor precisa saber para ter sucesso também com as parcerias dentro de um produto digital. Vamos lá. Outro ponto importante aqui, priorização. Um coprodutor tem que saber o que priorizar, o que é mais importante agora, qual alavanca mexer agora para conseguir ter retorno. Porque a gente sabe que o tempo do expert criando conteúdo ele é reduzido. O expert, na maioria das vezes, está tocando 1, 2, 3 negócios ao mesmo tempo. Então você precisa também introduzir algum tipo de gerenciamento
de tarefas e projetos para a gente saber o que faz agora e o que deixa para depois. Não consegue construir 10 coisas ao mesmo tempo, 10 ofertas ao mesmo tempo. Então a gente precisa focar naquela alavanca de que pode dar mais resultado. Então a priorização também é um dos pontos que você tem que se ater quando você for escolher um coprodutor, um estrategista para dentro dos seus projetos. O que mais? O que um coprodutor faz? Ele cuida também da operação. Isso aqui é super importante. Definir quem que faz cada coisa dentro de um projeto. Quem que faz criativos, quem que faz tráfego, quem que faz copy, quem que cuida do CRM, quem faz o atendimento, quem faz o comercial, quem faz a entrega, tecnologia, quem que cuida disso. Então, a operação, você basicamente vai delegar isso para dentro do coprodutor, para o estrategista, e eles vão te mostrando, você vai definindo junto alguns caminhos para também colocar pessoas estratégicas em pontos estratégicos também dentro do projeto, tá? Vamos lá. O que o expert precisa fazer? Precisa entregar conhecimento, precisa participar da criação da oferta, criar bons criativos, produzir material, participar das vendas na maioria das vezes quando está começando, dar feedback sobre as vendas. E uma coisa é super importante aqui, tá? Por mais atarefado que seja o expert, ele não pode terceirizar completamente o negócio. Se ele focar só lá no final, na entrega, nem em vendas aparece, não dá dicas de o que a gente pode fazer, não traz ideias novas de conteúdo, não produz conteúdo com naturalidade, a tendência é você ter um resultado pior. Porque essa pessoa que é a cara do teu negócio, ela não está completamente envolvida, ela está terceirizada. Isso acaba acontecendo com várias pessoas e várias experts. Eles acham que contratando um estrategista, contratando uma coprodução, né, você vai poder largar tudo e fazer só aquilo que é legal. Não, vai ter coisas que são ruins de fazer, que são difíceis de fazer, que você não gosta de fazer, mas você vai ter que fazer naquele momento. Beleza? Então, essas são as coisas que você precisa saber. O que é um coprodutor, que ele precisa entender, oferta, aquisição, vendas, métricas, diagnóstico, priorização, operação e o que um expert precisa saber. Agora, um ponto importante, como você vai contratar um coprodutor? Primeira coisa, você tem que entender exatamente o que essa pessoa vai fazer dentro do projeto. Você tem que deixar bem claro quais etapas vão ficar com você, com o especialista, e quais etapas do processo vão ficar com a coprodução. Por quê? Porque aí você vai conseguir exigir que ele realmente faça aquelas coisas que você acordou lá no início, né? Isso é super importante. Às vezes esse alinhamento inicial acaba não acontecendo e lá no meio acontece destoa alguma coisa que não ficou combinado no início. Você, especialista com o coprodutor, não entra em consenso e aquela tarefa que você achava que o coprodutor precisava fazer, na verdade era sua responsabilidade. Isso acaba com vários projetos. Então, definir exatamente o que cada um faz, qual é a responsabilidade de cada uma das pessoas, o que é a responsabilidade do expert, o que é a responsabilidade do estrategista, do coprodutor, precisa ser definido muito antes do projeto, lá no início do projeto. Tá? Isso é super importante também. Como é que você vai contratar também um coprodutor? Você tem que pedir para esse coprodutor analisar o teu projeto. Analisar o projeto, entender o que é prioridade, o que seria a prioridade dos próximos 90 dias, perguntar o que ele faria primeiro, o que ele não faria e quais métricas esse coprodutor acompanharia nesse projeto. Isso aí é o básico que você precisa saber quando você vai contratar um coprodutor. Tá? Vamos lá. Sinais de um bom coprodutor. Um bom coprodutor é um cara que faz boas perguntas. Ele quer entender mais sobre o seu projeto, ele quer entender mais o resultado que pode chegar nesse projeto. Ele vai e vasculha o mercado, entende como que você pode se posicionar nesse mercado. É um cara que entende de números, vendas, aquisição, oferta, consegue priorizar, tá? É um cara que não tenta resolver tudo com mais investimento em tráfego pago, ele olha para dentro, ele olha para o projeto, como você pode se comunicar melhor
para também ter um canal de aquisição orgânico também, que é super importante. E aqui tem algumas red flags, né? Alguns pontos de alerta que você precisa ter também quando você estiver contratando um coprodutor. Primeira coisa, uma pessoa que só fala de lançamento. Uma pessoa que só fala de lançamento talvez não seja a melhor pessoa para você inserir no projeto. Talvez o teu projeto hoje não se sustente com o lançamento, seja um projeto perpétuo, seja um projeto com VSL. Então você precisa entender se realmente faz sentido aquele cara também dentro do teu projeto e não só com um método de vendas, um método de captação de clientes também. Outra coisa, se esse cara promete faturamento. A gente, nós, coprodutores, pessoas que trabalhamos com estratégia, a gente não consegue mais prometer faturamento. Nunca conseguiu, na verdade. Só que existem algumas pessoas que acabam iludindo especialistas, experts, prometendo um faturamento. Então, se esse cara promete um faturamento para você, fique com o pé atrás, porque eu acho que é importante aí você dar uma pensada mais antes de contratar essa pessoa, antes de você trazer essa pessoa para o seu projeto, tá? Outra coisa, uma pessoa, um ponto de atenção, se essa pessoa não quer saber os números do projeto passado, tudo que você já fez, se ela só quer implementar coisas novas, talvez essa pessoa não seja exatamente a pessoa ideal para o seu projeto. Beleza? E como esse cara vai te ajudar também num projeto? Como que um coprodutor, como que um estrategista vai te ajudar no teu projeto? Primeiro, ele vai te ajudar a estruturar a tua oferta, ele vai te ajudar a estruturar o produto principal, ele vai te ajudar a criar o funil de vendas, melhorar a aquisição, melhorar a conversão, organizar o comercial, criar testes, analisar dados, vai contratar fornecedor, vai contratar equipe, né? Vai encontrar a próxima oportunidade de crescimento, vai te dar dicas de como você pode fazer melhores vídeos, como você pode trazer mais gente para o teu funil, né? É essa coisa que você precisa procurar em um coprodutor. Eu falei muita coisa aqui no vídeo, mas tem muita coisa que você vai ter que ir vendo com feeling, porque tem muita gente trambiqueira no mercado, tem muita gente que vai prometer coisa, tem muita gente que não vai saber da tua realidade, né? Que está realmente viajando fora na maionese e está só querendo um dinheiro rápido, não está querendo uma parceria a longo prazo que você consiga estruturar várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse é um cuidado que você precisa ter também. É uma pessoa que tem bastante conhecimento, que consegue te ajudar em várias áreas, mas às vezes esse projeto vai demorar até performar. Vai demorar 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses até começar a ter um crescimento legal, espontâneo, um crescimento que seja sustentável para você também durante o período aí do projeto também. Beleza? Então, para fechar aqui, o que eu posso te falar? O coprodutor ele não precisa ser necessariamente o melhor especialista em cada área que eu te falei. Só que ele precisa entender muito bem de várias áreas dentro do teu projeto, entender qual que é o próximo passo dentro do teu projeto, definir prioridades dentro do teu projeto e trazer pessoas certas para também executar dentro desse projeto. Porque assim, o trabalho desse coprodutor é muito importante. E agora, se você erra na contratação de uma pessoa que é para ser seu sócio, na maioria das vezes, você vai ter muita dor de cabeça mais para frente. Você vai ter que rescindir contrato com essa pessoa, vai ter que refazer algumas coisas, vai ter que fazer coisas que você não quer fazer. Então, uma dica final que eu te dou aqui nesse vídeo, que tem quase 20 minutos, escolha muito bem com quem você quer trabalhar. Escolha pessoas que estão alinhadas no seu propósito com essas pessoas. Escolha pessoas que você olhe e pense, nossa, essa pessoa eu gostaria de trabalhar junto com ela, é uma pessoa que tem uma índole boa, isso também é importante. É um cara que não quer usar o meu projeto como um trampolim, ele quer dar vida aqui, ele quer construir junto comigo.
Então esse é um ponto importante que você também precisa ver na hora que você for escolher algum coprodutor, escolher algum estrategista. Agora, voltando ao início, se você quer alguém só para subir campanha, sem te entregar a estratégia, talvez você possa pegar aí um gestor de tráfego qualquer e aí você vai coordenando ele também. Fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comentário e bora para cima.